Salve nação, saudações! Galera, temos aqui um corte completo da ESPN Brasil analisando o Campeonato Brasileiro de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, a briga pelo título. E temos aqui também um corte falando sobre Almada. O que falta para o Almada chegar no Flamengo, hein? Temos aqui análises, temos aqui opiniões, tá bom? E quero dizer também que somente o Flamengo e o Mirassol têm 18 jogos no Brasileirão. Todos os outros times completaram hoje 19 partidas, ou seja, acabou o primeiro turno do Brasileirão. Fim de semana começa tudo de novo, começa o segundo turno do Brasileirão. E o Flamengo vai buscar aí o Palmeiras com certeza, galera. Sejam bem-vindos, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Vamos lá, os números das duas equipes. Palmeiras é líder, tem 13 vitórias, 5 empates, uma derrota apenas, portanto 19 partidas realizadas, 44 pontos, aproveitamento de 77%. O Flamengo tem 37 pontos, mas tem um jogo a menos, fez até aqui 18. 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, o aproveitamento é de 69%. Aqui no Sport Center, você, fã de esportes, é o nosso convidado para se juntar a esse debate com o André Kfouri, com o Breiler Pires. Tudo bem, Kfouri? Como vai? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breiler. Uma ótima noite a todos. Para você, Breiler, o boa noite já com a pergunta. Voltaram mostrando que a cara do primeiro turno, da primeira metade, que não foi o primeiro turno, pré-Copa, começou muito parecida nessa segunda parte do Brasileirão. Tudo bem, Breiler? Exato, Felipe, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para o André, boa noite também para o fã de esportes. De fato, segue na mesma toada, o que era, de certa forma, até previsível, não só analisando o jogo, mas para o que se espera das duas equipes no segundo semestre. É um cenário de dominância e de bipolarização no Campeonato Brasileiro. Não vejo concorrentes na disputa de pontos corridos hoje para Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras abre uma boa gordura, faz um grande primeiro turno, né? O melhor primeiro turno da história do Palmeiras, batendo 44 pontos. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, pode chegar a 40, né, na pontuação do turno, o que é um primeiro turno respeitável também, se a gente considerar a média dos últimos anos. O Flamengo também tem um bom aproveitamento, mas tem condição, né, pelo trabalho do Leonardo Jardim, pelo elenco que tem, de brigar pelo título até o final, de reduzir essa vantagem para o Palmeiras, mas um Palmeiras que mostrou que vai vender caro, um Palmeiras que tem boas incorporações no elenco. O Barbosa ontem mostrou que pode ser muito útil, né, de dar variação ao Abel, de utilizar ainda mais esse esquema com 3 zagueiros e agora com 3 zagueiros muito confiáveis. O Barbosa se encaixou muito bem pelo lado esquerdo no jogo contra o Coritiba. A volta do Maurício, né, confiante, depois de uma Copa do Mundo, foi um jogador muito participativo, não só pelos gols, mas principalmente pela participação que teve no momento em que o Palmeiras teve a bola, né, e isso é interessante de ressaltar. Foi um Palmeiras propositivo, um Palmeiras com repertório ofensivo, um primeiro tempo de manual, né, com posse de bola, envolvente, saindo com segurança da defesa para o campo de ataque. Então, algo que se cobrava do Abel, pelo menos nesse jogo, ele mostrou que o Palmeiras dele pode ter mais repertório ofensivo nesse segundo semestre, ainda mais quando tiver à disposição todos os atacantes, né? Vitor Roque, Flaco Lopes, Paulinho, todos eles voltando, né? Até o Felipe Anderson, que foi baixa, juntamente com o Alan ontem. O Palmeiras tem um elenco muito forte para segurar essa vantagem e, de certa forma, confirmar, né, essa gordura que conseguiu abrir com esse excelente primeiro turno. E aí, André Kfouri, o campeonato está o brasileiro entre os dois e apenas entre os dois? Eu acho, Felipe, que tem uma coisa que é nova, embora não pareça tão nova, no Campeonato Brasileiro desse ano. Nas temporadas anteriores, a gente tinha claramente essas duas equipes como as mais cotadas, mas a gente tinha a impressão bem forte de que haveria um terceiro concorrente que poderia, durante um determinado trecho do campeonato, criar preocupações. O Cruzeiro foi esse time no ano passado, né? Eu acho que nesse ano, se algo acontecer nessa linha, vai ser uma surpresa. Eu acho que é a primeira vez que é assim, né? Não há dúvida, a escadinha, né? Os degraus, Palmeiras, Flamengo.
a chance de ter um terceiro. Eu acho que nesse ano não haverá um terceiro. E essa é uma análise do campeonato que os dois principais candidatos, jogando como estão jogando, nos obrigam a fazer. Porque o Cruzeiro teve um início muito ruim, do ponto de vista de elenco, o que aconteceu na pré-temporada. Imaginava-se que o Cruzeiro continuaria a ser essa terceira força, digamos assim. Até mais próximo, né? Com mais condições de chegar e de, talvez, né, na reta final do campeonato, se apresentar ali para conquistar, porque o Cruzeiro melhorou, né, como elenco. Não há a menor dúvida que do ano passado para esse ano o Cruzeiro é um time mais forte. Mas o início do campeonato foi muito ruim, o Cruzeiro ficou para trás. Eu acho que o tempo perdido, o terreno perdido não vai permitir que o Cruzeiro seja essa equipe. E fora isso, nós já estamos numa situação em que, para alguém se apresentar, vai ser necessário que não só um dos dois, né, ou o Palmeiras ou o Flamengo, a partir de agora demonstrem uma queda muito grande, mas os dois, né? Porque se houver a queda de um apenas, o outro terá o campeonato à sua mercê. E aí eu não estou com isso dizendo a tal espanholização do Campeonato Brasileiro, que é um termo utilizado há tanto tempo sem que aconteça, né? Da mesma forma que se disse que os livros de papel iam acabar. Há quanto tempo você ouve isso e os livros de papel continuam aí? Que bom. Né? O que não significa que se possa ler livros de outra forma. E todo mundo, o que importa é que as pessoas leiam, né? Então, fala-se na tal espanholização durante muito tempo. Eu nem acho que o correto seja a espanholização. Acho que se o futebol brasileiro continuar caminhando nesse rumo que está, por causa da diferença de administração que permite ao Palmeiras e ao Flamengo colocar em campo um produto final tão diferente dos demais, né? É o caso de orçamento e competência, mesmo com jeitos diferentes de fazer o futebol. Isso é muito bom, porque apresenta como exemplo do que deve acontecer para todos os outros. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esses dois clubes se distanciando tanto já há alguns anos, né? Isso não é um fenômeno tão recente assim, existe gente que continua se sentindo grande com salário atrasado, se sentindo grande com transferban, se sentindo grande com transfers bans, não um, nem dois, três, né? Estou falando do Corinthians, estou falando do São Paulo, que vai ser assunto do nosso programa daqui a pouco, após a derrota de ontem, com salário atrasado, devendo para jogadores. E aí você percebe que não é que existe, né, o futebol não aceita desaforo. De fato, o futebol não aceita desaforo. Mas é possível enganar durante algum tempo. E o que está acontecendo de alguns anos para cá é que a verdade está escancarada para todo mundo ver. Então, resumindo, eu vou ficar muito surpreso se aparecer uma terceira força. Eu não acho que nós veremos uma terceira força. Breiler e André, para os dois, a gente tem uma longa jornada até o fim do Brasileiro e nessa disputa o que vai determinar muito o campeão é aquele que, assim, é confiável. Só para explicar, né, para quem não sabe, a gente vira a tela por causa dos direitos autorais. Toda vez que tem imagem de jogo, o vídeo é bloqueado se eu deixar normal, tá? Só por isso. Sobrevive rodada a rodada, é que a palavra sobreviver não é o caso para esses dois. Tem muita gente realmente fazendo mais jus ao verbo sobreviver neste brasileiro. Mas nessa luta pelo título se mantém ali com pretensões que quem perder menos tem pontos de uma forma muito confiável. Aquele que vai passando por cima das grandes adversidades, que elas existem, sem dúvida alguma, para os dois, inclusive. Quem te passa mais essa confiança de um time capaz de perder pouquíssimos pontos? Ou nesse aspecto são os dois, Breira, taco a taco e você não vê uma vantagem para A ou B? Não, hoje a vantagem é do Palmeiras, porque é o líder, abre uma vantagem que é considerável, né? Mesmo que o Flamengo vença o seu jogo a menos, essa vantagem é de 4 pontos, uma vantagem que dá para se tirar em todo o retorno, claro, mas o Palmeiras, mais uma vez, é competitivo, luta por título, tem um trabalho longevo do Abel e isso faz diferença, né? No jogo de ontem, voltando com vários desfalques. Muda o sistema contra um adversário mais complicado na comparação com o Flamengo, né? O Flamengo enfrentou a Chapecoense, o Lanterna. O Palmeiras pegou o Coritiba, um adversário que está na primeira página da tabela. E ainda assim o
Palmeiras joga de forma muito eficiente, consegue até ser envolvente no primeiro tempo. Então é um time que já passou por várias provações, conseguiu se reformular, né? Chegadas ali de um meio-campo com Marlon Freitas e Andrés Pereira dando a sustentação. A possibilidade agora de ter o Paulinho mais efetivo nesse segundo semestre também é um grande reforço para o Palmeiras. E do lado do Flamengo, um time que se reencontrou com o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim conseguiu resolver alguns problemas. Ontem o time ainda cometeu algumas falhas defensivas, mas normal, né? Pelo tempo de inatividade em jogo competitivo, de fato, só disputando amistosos. É normal que ainda não esteja totalmente azeitado, mas um time que mostrou que também tem muito repertório, que tem um Pedro artilheiro do campeonato, muito bem. Um Samuel Lino, que cresceu demais sob o comando do Leonardo Jardim, né? O Filipe Luiz utilizava muito o Samuel Lino como um ponto esquerda bem aberto, dando amplitude. O Leonardo Jardim gosta de utilizar a característica de um preparador de jogadas, de um cara que circula mais pelo meio. E o Samuel Lino cresceu muito de produção, líder de assistências do Flamengo na temporada. Então, a gente consegue observar trunfos dos dois lados e trunfos muito fortes, né? E algo que não há dos adversários, principalmente em termos de regularidade. Esses times, né, lutando por títulos, pelo menos nos últimos 7 ou 8 anos no futebol brasileiro, de certa forma, colocaram o sarrafo muito em cima. E aí, quando a gente tem concorrentes, né, como o André falou, geralmente são concorrentes sazonais. Foi o Atlético Mineiro em 2021, já foi o Botafogo por 2 temporadas, mas agora precisa se reestruturar de novo depois do problema com a SAF e do John Textor. O Fluminense esboça ali em algum momento querer chegar nesse patamar, mas ainda precisa encorpar mais elenco para chegar. O São Paulo, no começo do campeonato, a gente olhou e até de forma surpresa, o São Paulo hoje mostra que de fato ainda não tem condição de competir nesse patamar. Então, os dois de fato sobram, né? Principalmente olhando o longo prazo, né? Essa janela maior, não só da temporada, é difícil imaginar realmente algum concorrente à altura que não seja ali nas Copas, né? O Corinthians, por exemplo, que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, pode brigar ali, pode, de certa forma, conseguir, como já conseguiu eliminar esses dois times em competição de mata-mata. Mas olhando para campeonato brasileiro, não vejo perspectivas que não seja a concorrência entre Palmeiras e Flamengo de novo. Você vê dessa forma a questão da confiabilidade dos dois times. E ontem a gente debatia um pouco, André, no pós-jogo do Palmeiras, antes do jogo do Flamengo. O Flamengo jogou simultaneamente ao nosso programa. A coisa do calendário, o fato do Flamengo... Uma competição a menos. Uma a menos, e isso é um impacto brutal. Eu trago um componente para essa equação que me parece que na Libertadores o Flamengo tem um adversário muito mais poderoso, né? Ele enfrenta o Cruzeiro. E cair para o Cruzeiro abre mais um campeonato, que em algum momento no Brasileiro vai ser vantagem, mas para o Flamengo é algo brutal, né? Essa equação entre a folga para o brasileiro, que isso seria, não estou falando que isso é uma vantagem, estou falando da questão emocional, da desvantagem disso em relação ao Palmeiras. Como é que você balanceia esse calendário pesado versus mais flexível e um time que está embalado com outro que pode ter problema? Se a gente comparar os elencos, eu continuo achando, como nos últimos anos, que o Flamengo é o que tem o elenco mais talentoso, né? É o elenco mais profundo, com a maior quantidade de jogadores com capacidade para definir jogos. A gente viu o Pedro ontem fazer um gol de novo. E não que isso seja algo que se diz a respeito do Pedro agora só, né? Mas a capacidade que ele tem de fazer coisas que o tipo de jogador que ele faz parecer que ele não consegue, né? E eu sei, uma vez eu escrevi até a respeito disso, dizendo que o Pedro se move como um jogador do tamanho dele não deveria se mover, e essa é uma das grandes vantagens. E um fã de esportes, agora eu não vou lembrar quem, escreveu para mim, mas ele nem é tão alto assim, é que só parece, os outros jogadores é que em campo não, né? Ele parece mais alto do que ele é. E de verdade é fato, mas não é uma questão apenas de ser alto, é o tipo físico que ele tem e a maneira como ele se move. Algo ali é diferente do que deveria ser. E quando ele entra na área, como aconteceu ontem, perde a bola, recupera de letra e dá uma finta de futsal no zagueiro, que o zagueiro já é fintado antes de chegar. O Pedro, ele pensa e age muito rápido. É impressionante o que ele tem de
capacidade nesse jogo curto de drible. Tá, vamos lá. O Pedro não é um gigante, mas também não é baixo, não. Ele tem 1,85 m. E, cara, 1,85 m não é qualquer coisa, né? Ou seja, ele tem uma altura boa, cara. Para fazer esse tipo de gol e para fazer todos os outros, de cabeça, de peito, a bola batendo nele, ele se colocando na direção da bola. Ele é um jogador realmente muito diferente. E o Flamengo tem vários jogadores com capacidade técnica para definir partidas. Uma das explicações pelo nível de exigência que a torcida do Flamengo impõe ao próprio time é que você olha para o elenco e fala, esse time deveria jogar bem todo dia. Só que o futebol não é desse jeito, né? E o Flamengo é um time que ao longo desse último período de divisão com o Palmeiras, em relação a candidaturas e troféus, é um time que opera de uma outra maneira. Troca de treinadores, né? Às vezes não tem sequência, né? O Palmeiras não. O Palmeiras tem essa mesma comissão técnica há muitos anos. Então, eu acho que o time de onde há mais para tirar continua sendo o Flamengo. O time que está mais perto do seu máximo, ou quase o seu máximo do ponto de vista coletivo, ao longo das últimas temporadas, talvez seja o Palmeiras. A questão é, o ano passado para mim foi uma coisa bem clara. O Flamengo, sem conseguir ser a equipe mais brilhante que ela pode ser, ganhou os 2 títulos de uma maneira indiscutível. Quando se enfrentaram na decisão da Libertadores, o jogo foi muito desequilibrado a favor do Flamengo. Eu sei, existiu uma decisão de arbitragem no início. Eu não disse. Peraí, não vamos entrar nesse assunto, né? Porque o Rafael Veiga também fez uma entrada e o juiz seguiu o critério, né? Isso. Mas o jogo jogado foi muito pró-Flamengo. Eu não sei como que vai ser esse ano, é claro que não. Agora, o problema que o Flamengo tem por encontrar agora já na próxima fase da Libertadores um time que acha que pode ganhar a Libertadores, e realmente o Cruzeiro pode, é um problema bem diferente daquele que o Palmeiras vai enfrentar na mesma fase. Essa é uma questão de sorte ou falta de sorte. Aconteceu ali. É um emparceramento, um cruzamento que o Flamengo vai precisar superar. E aí sim, a curiosidade o Cruzeiro também não tem mais pretensões, ou eu creio que não tenha pretensões em relação ao Campeonato Brasileiro, um investimento total nas Copas que ele pode vencer e ter um ano bem sucedido. Agora, sim, não há como fugir. Ou um ou outro estará fora da Libertadores. Flamengo que também tem interesse num ótimo jogador, não está mais no Botafogo, mas já esteve e, como o Danilo, participou da Copa do Mundo. Meio argentino, Almada. Flamengo tem sim do Almada e busca acerto com o Atlético para fechar negócio. O rubro-negro recebeu uma sinalização positiva de Thiago Almada e seu staff e agora vai em busca do acerto com o Atlético de Madrid para fechar a negociação. Segundo apurou a ESPN, o argentino gostou do projeto apresentado pelo clube, incluindo a estrutura da equipe e as condições financeiras. O Flamengo entendia que essa era uma parte importante da negociação, já que o River Plate também tem interesse na contratação e Almada poderia preferir retornar à Argentina, seu país natal, por preferência pessoal. A questão agora é chegar a um acordo com o Atlético, que está aberto a negociar o jogador. A questão é que o clube pagou mais de 20 milhões de euros ao Botafogo por Almada e quer recuperar o investimento, o que encarece o negócio. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, chegou a declarar em entrevista à ESPN, por exemplo, que a janela de transferências não seria forte em gastos. Não dá para imaginar, a gente tem a tela com os números dele, chegaria ao Flamengo como titular, Thiago Almada, depois da saída do Botafogo. Ele fez 20 jogos no Lyon, clube do grupo, né? Do grupo do John Textor, 11 jogos como titular, minutos por jogo 60,4, 2 gols, 4 assistências. Curiosamente, ao contrário no Atlético de Madrid. 40 jogos por lá, 18 como titular, 45%, 42 minutos, ponto 6 por partida, 4 gols, 2 assistências. Claro, Atlético de Madrid, gigante, time grande na Espanha, na Europa, não é assim que você chega e ocupa espaço, vira automaticamente titular de tudo. Ele não foi titular por lá, mas teve seus momentos. Mas aqui no Botafogo foi fundamental. Sim.
Breiler, não dá para imaginar o Atlético se desfazendo do jogador de uma forma simples. O valor dele, e aí eu não estou falando da grana, eu estou falando do peso futebolístico dele numa equipe como o Flamengo. Como é que você vê essa negociação e a importância dele para o Flamengo? Não, e era previsível também que depois do investimento que fez pelo Paquetá, o Flamengo fosse prudente em contratações, não fosse tão agressivo no mercado, como o BAP, presidente do clube, disse. Olha, a gente vai agora só em bolas certeiras que a gente reconheça que vai chegar e elevar o nível do elenco. E o Almada é um desses casos. O Almada, de fato, olhando até para o elenco do Flamengo, a gente consegue enxergar o Almada sendo muito útil, primeiro, porque é um jogador de Copa do Mundo, de seleção argentina, um jogador que tem já uma boa experiência no futebol internacional. Eu esperava que o Almada tivesse conseguido se firmar no Atlético de Madrid, mas acabou não ganhando sequência, né, do Cholo Simeone. O Simeone ali, em determinados momentos, cobrava mais do Almada, né, principalmente no momento sem bola, e ele não conseguiu entregar e acabou tendo uma passagem, não digo apagada, né, chegou a marcar 4 gols e 2 assistências como a gente viu ali, mas não influente como eu imaginava que poderia ser no time do Atlético de Madrid. Mas não dá para dizer também que não possa voltar ao futebol brasileiro e brilhar novamente. No Botafogo, ele foi um dos protagonistas de 2024, um jogador que saía muito do lado esquerdo e fazia articulação do time, juntamente com o Savarino. E é um cara que eu vejo que, pensando até no médio e longo prazo para o Flamengo, pode, de certa forma, ajudar a suprir essa lacuna quando o Arrascaeta não joga e até mesmo na sucessão do Arrascaeta para o futuro. Então, um jogador ainda jovem, um jogador já, mesmo jovem, com casca, rodado, e por ser experimentado no futebol brasileiro, é um movimento que o Flamengo guarda, né, a energia ou a grana para o que realmente interessa, que é esse jogador, já que até mesmo o Leonardo Jardim, né, disse que precisa de mais um cara por ali, tem Carrascal, tem Arrascaeta, mas ele quer ter mais um jogador de opção no meio-campo e o Almada se encaixaria como uma luva nesse sentido. Características cada vez mais raras no futebol, não? Esse tipo de jogador. Sim, né? são jogadores muito úteis, né? E por isso o valor deles realmente só aumenta. Jogadores de Copa do Mundo, não há técnico, eu acho, top de linha ou de equipes competitivas onde o futebol é importante, seja qual for o país, que não considere gente que faz o que o Danilo e o Almada fazem, embora, né, a gente deva respeitar as características deles, como sempre, mas são tipos de jogadores muito valorizados e muito procurados. E você não encontra muitos deles por aí, principalmente com possibilidade de contratação, negociações que são viáveis para clubes como o Palmeiras e como o Flamengo. Alguém falou outro dia, mas olha o que o Palmeiras pretende pagar pelo Danilo, isso é preço de jogador europeu negociado entre clubes da Europa, onde existe uma tabela de valores que é completamente diferente, né? Por isso que o jogador sul-americano continua sendo muito interessante, porque o clube europeu, ao longo das décadas e décadas, sempre veio aqui, pagou muito pouco por argentinos, uruguaios, brasileiros, e esses jogadores, quando são negociados dentro do ambiente da elite do futebol, eles já são negociados por valores muito maiores. Sim, sempre foi assim, eu acho que vai continuar sendo. Mas, veja, a gente iniciou o programa falando sobre candidatos ao troféu do Campeonato Brasileiro, essa situação em que não encontramos uma outra possibilidade além de Palmeiras ou Flamengo. Quem são os jogadores que estão em discussão do ponto de vista de fazer diferença? Porque se o Danilo for para qualquer time brasileiro, mesmo que ele continue no Botafogo, pensa que o Danilo é um jogador agente livre, ele não está em lugar nenhum. Coloca o Danilo no Botafogo, é um time. Sem o Danilo, outro. A mesma coisa no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Grêmio, no Vasco, em qualquer lugar. Muda na hora. É claro que ele não faz do Vasco, só para citar um exemplo, não estou individualizando a conversa, um candidato a troféu no Campeonato Brasileiro. Mas ele muda, vamos supor que se o Vasco, hipótese, fã de esportes, anuncia a contratação do Danilo, a torcida do Vasco passa a ter mais ou menos confiança na permanência na Série A. Imediatamente muda o ambiente, muda o astral. Então, em qualquer clube, um jogador como o Danilo faz diferença. Em qualquer clube, um jogador como o Almada faz também. E quem que está negociando por eles?
Flamengo e Palmeiras. Eles vão continuar mandando e, na hipótese dessas duas contratações serem concluídas, eles vão ficar melhores. Muito bem, galera. Então terminou hoje o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians jogou e foi o último time a jogar a 19ª rodada do Brasileirão. Terminou, só que 2 times têm 18 jogos. São eles, Mirassol, que está aqui ó, em 18º, né? O Mirassol tem 19 pontos e o nosso Mengão, galera. Flamengo é o segundo colocado com 37 pontos, também tem 18 jogos. Então, ficou assim a 19ª rodada do Brasileirão. Botafogo venceu o Santos por 2-1, o Vitória venceu o Vasco por 1-0, já o Fluminense empatou com o Bragantino em 1-1, Mirassol venceu o Grêmio por 2-1, o Atlético Mineiro empatou com o Bahia em 1-1, Curitiba perdeu para o Palmeiras por 3-1, né? O São Paulo perdeu também em casa para o Atlético Paranaense por 1-2. Já o Internacional perdeu em casa para o Cruzeiro. Nossa, todo mundo que jogou em casa aqui perdeu. Chapecoense jogou em casa e perdeu 4-0 para o Mengão. Só o Corinthians, né, que ganhou jogando em casa. Ontem, todos os times que jogaram ontem venceram fora de casa. Que doideira, né, galera? Tá aí. Curiosidades. E a tabela tá assim, né? A gente já cansou de ver essa tabela aqui. Só para atualizar, Palmeiras 44, Flamengo 37, Atlético Paranaense 33, Fluminense 32, Bragantino tem 30, Bahia 30, Corinthians e Cruzeiro 27, Botafogo, Curitiba e Vitória 26, São Paulo e Atlético Mineiro 25, Internacional, Santos e Grêmio 21, Vasco 20, Mirassol 19, Remo 18 e Chape 9 pontinhos. Tá, então? Tinha trazido também informações do nosso Mengão para vocês, né? Que Felipe Luiz tinha indicado o Eric Pulgar para o Mônaco, né? Só que tem um time da Arábia, né? Atrás do Eric Pulgar também, galera. Tá aqui, ó, indicado por Felipe Luiz. Pulgar entra na mira do Mônaco e entenda a situação do volante. A multa dele foi baixada, né, para 4 milhões de euros, 23 milhões de reais, depois que foi renovado o contrato do Eric Pulgar. Ele queria uma multa baixa para renovar. O Flamengo renovou conforme ele queria, né? E como o Felipe Luiz é fã do futebol do Eric Pulgar, indicou ele lá. Só que tem um problema. Lá na França, ó, primeiro porque os clubes franceses só podem ter 4 jogadores extracomunitários no elenco, tá? E o Mônaco já conta com o brasileiro Wanderson, com o americano Balogun, né? E o japonês Minamino. Os senegaleses não entram na conta porque existem acordo entre Europa e África, ou seja, contratar Pulgar seria esgotar esse limite, ou seja, se contratar o Pulgar, eles não poderão mais contratar um outro jogador de fora, né? Porém, galera, cadê? Deixa eu achar aqui, onde tem informação aqui, ó. Ó, segundo pelo lado financeiro, Pulgar já foi procurado antes por clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, onde se paga melhor. Inclusive, um time saudita já chegou a um acordo salarial com o chileno e debate agora pagar a multa rescisória. Se pagar, ele vai, né? Não tem o que fazer. Flamengo, nesse caso, não tem o que fazer. O time chega, entra em acordo com o jogador, paga a multa e o cara só vai, né? Entra o dinheiro na conta e ele vai, vaza. Cara, quer sair, sai, né, galera? O Flamengo é maior que qualquer jogador, né? Não é isso mesmo? Valeu, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, quero avisar aqui o seguinte, cara. Estou gravando de madrugada. Por isso que eu tô com soninho. Vou dormir agora. Valeu, fui.